Meus amigos, minhas amigas, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos dar continuação aos nossos vídeos falando sobre o sinal do céu, fermento dos fariseus. Está lá no capítulo 16, versículo 1 a 15 do Evangelho de Mateus. Esta é a segunda parte. É um vídeo grande, nós tivemos que dividir. A segunda parte vai do capítulo 5 ao capítulo 12, né? A primeira parte está no vídeo anterior, tá certo? Então, após o diálogo com os fariseus e saduceus, Jesus atravessou para o outro lado do lago de Genezaré, né? Os seus discípulos haviam esquecido naquela correria e tal, ficaram esquecendo de levar pão. E Jesus disse-lhes: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus também. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava querendo dizer e achavam que ele estava falando porque eles haviam esquecido de levar o pão, né? Não era nada disso. Então Jesus, percebendo o pensamento deles, disse-lhes: homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não terdes trazido o pão? Vocês ainda não compreenderam isso? Nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Também não lembrastes dos 7 pães para 4.000 homens? E quantos cestos vocês encheram depois que eles se alimentaram? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava? Né? Eu não estava falando que você não trouxeram o pão. O que eu vos disse foi: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Foi isso que eu falei para vocês. Então, meus amigos e minhas amigas, nessas palavras de Jesus, neste trecho, ele estava se referindo não ao fermento do pão, mas ao fermento da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aquele fermento de raiva, de ira, de coisa ruim que tinha dentro deles. Então, percebe-se que os discípulos ainda não estavam preparados também. Eles ainda não tinham condições de entender, de discernir tudo o que Jesus ensinava, né? Eles eram, digamos assim, muito lentos para entender, para raciocinar. E porque que eles estavam, na verdade, era preocupado com o pão material e não o pão espiritual. Eles entendiam que Jesus falava do pão material, mas não era por aí. Jesus falava do pão espiritual. É exatamente esse pão que Jesus oferece nos seus ensinamentos. É o pão espiritual, é o pão da vida. É o reinado de Deus nascido do fermento novo que sai dos seus ensinamentos. Este, meu amigo, minha amiga, é o verdadeiro pão que precisa ser conservado e partilhado. É o pão da palavra de Deus, é o pão da vida. Nós também precisamos abrir nossa mente, né, para poder entender. Abrir a mente e abrir o coração para compreender que o fermento que faz crescer o reino de Deus, na verdade, ele vem da doutrina que foi pregada por Jesus. Se nós não entendermos isso, de nada adianta. Nós precisamos aprender a entender, a discernir entre o pão material e o pão espiritual, né? Que é, na verdade, o pão da vida. Meus amigos, minhas amigas, a pandemia ainda não passou, já diminuiu bastante, mas nós temos que continuar com os mesmos cuidados. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.